Por que o Brasil avançou na primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas o percentual de totalmente imunizados ainda é tão menor? Falta de campanhas e busca ativa, atrasos no registro, maior prazo na aplicação da AstraZeneca e da Pfizer, problemas no planejamento e ritmo da vacinação, explicam disparidade entre as doses no país, segundo especialistas. Na comparação com outros países, é possível ver que índices de vacinados com uma e duas doses são bem próximos. Assisto agora, em Últimas Notícias. O Brasil chegou nesta terça-feira, 17, a 55,58% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. O percentual é equivalente ao de países que começaram a vacinar mais cedo, como os Estados Unidos, que tem 59% de vacinados com ao menos uma dose. No entanto, apenas 24,36% dos brasileiros estão totalmente imunizados, seja com a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, seja com a dose única da Janssen. Já nos Estados Unidos da América, quase todos os vacinados já completaram o esquema vacinal. O percentual é de 50%. Especialistas ouvidos pelo G1 afirmam que a disparidade entre primeira e segunda doses no Brasil se deve a uma série de motivos, como a falta de campanhas de conscientização e busca ativa pelos governos, falta de vacinas e problemas no planejamento e o ritmo da vacinação. Os especialistas alertam também que a primeira dose das vacinas já tem efeitos no combate ao vírus, mas ainda é insuficiente para combater a transmissão e casos leves. Por isso, as restrições não devem ser totalmente relaxadas e os cuidados devem ser mantidos. No vídeo abaixo, de março de 2021, o microbiologista Tiley Amarino explica a importância da segunda dose da vacina contra o coronavírus. Leia também. Abre aspas. A gente não tem nenhuma campanha de comunicação oficial para falar da importância da segunda dose. Fecha aspas. Afirma a professora da UFES e doutora em epidemiologia Etel Maciel. Estamos nós pesquisadores e a imprensa falando, mas, enfim, a gente não tem os nossos órgãos oficiais, o Ministério da Saúde, fazendo campanhas publicitárias. Além disso, segundo a especialista, não há uma busca ativa das pessoas que tomaram a primeira dose para que voltem e completem o esquema vacinal. Esse trabalho devia ser feito pelos municípios, com o contato direto dos parcialmente imunizados, mas não é adotado de forma generalizada ao redor do país, diz. As interrupções no fornecimento da vacina ao longo dos últimos meses, a falta de previsão de estados e municípios do número de doses a serem recebidas e das datas de envio, criaram incerteza tanto para os municípios quanto para os cidadãos, afirma Etel. Abre aspas. Com a desorganização da campanha no Brasil, a falta de imunizante, a pessoa já não tem um agendamento automático, fecha aspas. Tem que vir tal dia. Abre aspas. Não. Na maioria dos estados, tem que marcar, tem que ter acesso à internet e, nem sempre é simples. Fecha aspas. Então, todas essas barreiras foram colocadas, porque a gente não tinha dose. E aí você não sabia se ia ter dose naquele dia que está marcado. A pessoa tem que entrar no site de novo, reagendar para tomar a segunda dose. Vão sendo criadas barreiras. Não é só chegar na unidade de saúde e se vacinar. O pesquisador Marcelo Gomes, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, ressalta também que parte da diferença se deve aos atrasos nos registros de vacinação. O dado de vacinação é sempre muito atrasado em relação à aplicação em si, afirma. O dado recente está sempre subrepresentado. Como as segundas doses foram aplicadas mais recentemente, tendem a ser mais afetadas por esses atrasos que as primeiras doses dadas semanas ou meses antes. Outra diferença destacada pelos especialistas está nos intervalos adotados pelo Brasil para as vacinas AstraZeneca e Pfizer. A bula da AstraZeneca, que responde por quase metade das doses aplicadas na população brasileira, recomenda intervalo de 4 a 12 semanas.
o Ministério da Saúde adota 12 semanas, já que a vacina oferece proteção parcial de 76% já 21 dias após a primeira aplicação. No Reino Unido, o intervalo adotado foi de 4 semanas. Alguns estados brasileiros, no entanto, estão reduzindo este prazo para aumentar a proteção contra a variante Delta. No caso da Pfizer, uma das vacinas mais aplicadas nos Estados Unidos, o fabricante recomenda um intervalo de 21 dias, assim como a Organização Mundial de Saúde, OMS. O Brasil, no entanto, preferiu estabelecer 12 semanas entre as doses, justificando que é o mesmo adotado pelo Reino Unido. O infectologista Marcelo Otsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirma que a disparidade é explicada também pelo ritmo de vacinação. Países como Estados Unidos da América, Reino Unido e Israel avançaram rapidamente no início do ano, chegaram a um patamar e estacionaram. Ao longo dos meses, a segunda dose foi avançando também e foi aplicada na maioria dos vacinados. Já o Brasil começou lentamente a vacinação, por falta de doses, e nos últimos meses, registrou um salto nas aplicações. Abre aspas. Em alguns países, o ritmo de vacinação até foi maior no início e diminuiu com o tempo. Então, as pessoas que tomaram vacina mais rapidamente tiveram tempo de tomar a segunda dose. No Brasil aconteceu exatamente o oposto, nós tivemos um ritmo muito lento inicial de vacinação. E agora que a gente teve um boom de vacinação mais importante. Fecha aspas. Explica. Os Estados Unidos, por exemplo, atingiram esse 50% há muito tempo, diz. Mas eles pararam de progredir. Otsuka não acredita que o mesmo aconteça no Brasil. Acho bem menos provável. Não, acho que vai acontecer, na escala de outros países. Entre os estados brasileiros, São Paulo é o que tem o maior percentual de pessoas com pelo menos uma dose de vacina. 68%. É também o que tem a maior disparidade em relação à segunda dose. Ao todo, 29% dos paulistas foram totalmente imunizados. O Mato Grosso do Sul é o que tem o maior número de totalmente imunizados. 38%. Com pelo menos uma dose são 58%. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.